Olá pessoal, hoje eu estou aqui com um novo tema. Esse tema é o sentimento. Por que eu estou trabalhando sentimentos, né? Eu percebo dentro do meu consultório várias pessoas com problema de lidar com seus sentimentos, mesmo aquelas pessoas que vão lá se tratar, né? Que estão lá para tratar esses sentimentos, que estão ali procurando uma ajuda terapêutica, né? E aí eu percebo que o adulto tem uma grande dificuldade de olhar para a criança ferida dele. Quais são os sentimentos que estão guardados aqui dentro que essa criança não consegue externalizar, que ela não consegue pôr para fora, que ela não consegue sentir, né? E tratar. Porque na verdade, se o adulto não consegue entender o que ele sente, o que ele vai tratar? Ele não tem como tratar, mesmo aqueles que procuram tratamento. E aí eu me deparo com algumas questões, porque lá no meu consultório eu tenho um aparelhinho mágico que ele se chama NSELF, onde é feito um escaneamento e os meus clientes passam por um escaneamento inteiro que me mostra quais sentimentos que eles estão tendo ali naquele momento, por que eles estão passando por algumas coisas, quais são seus sentimentos básicos que trouxeram à tona esses sentimentos nesse momento e como isso está afetando o corpo físico deles. Então, quando eu chego para eles e falo assim, olha, hoje eu percebo que você passou por algum processo de muita raiva, o que foi que aconteceu? A maioria deles pega e responde assim, uai. Uai é porque o menino tem que pensar um pouquinho, né? O que é que ele vai falar? Uai, eu acho que é estresse, o meu trabalho está estressante, eu tive um probleminha com meu parceiro, mas ele nunca consegue externalizar realmente o sentimento que ele está tendo naquele momento. Principalmente se esses sentimentos são sentimentos considerados feios, né? E por que eu chamo isso de sentimentos considerados feios? Porque eu vejo em mim tudo isso que meus pacientes sentem, né? Antes de começar um processo terapêutico em mim, eu achava que não era necessário, porque eu não sentia as coisas que as pessoas falavam que eu tinha. Se alguém chegava para mim e falava assim, nossa, parece que hoje você está com raiva. Eu falava, não, de jeito nenhum, eu não sinto raiva, eu não sinto isso, eu sou uma pessoa de paz, sou uma pessoa tranquila, eu não tenho esse tipo de sentimento, tava provavelmente morrendo por dentro, né? Mas por que eu não externalizava a raiva? Porque quando criança, nossos pais, professores, tios e adultos de um modo geral, quando via uma criança externalizando uma raiva muito forte, ou via ela muito nervosa de alguma maneira, falava para ela que coisa feia, isso não é coisa de menina, principalmente para as mulheres, né? Isso não é coisa de menina, você não pode se sentir assim. E com isso nós fomos guardando esses sentimentos, porque é feio, porque você não pode sentir, né? E isso me bloqueou muito tempo para lidar com esse sentimento. Porque como é que o meu adulto vai lidar com um sentimento que ele não reconhece que existe? Não tem jeito, né? E nessas procuras todas que eu estava na minha vida de mudança, eu li um sistema muito interessante que me explicou o que são sentimentos. Que na verdade eles não chamam de sentimentos, eles chamam de potenciais. Nessa teoria, eles falam o seguinte, que o homem, né, o homem e a mulher, evidentemente, na vida, para evoluir, desde o início da evolução, eles têm 6 potenciais na vida. E esses potenciais é que fazem com que ele evolua, com que ele vá para a vida, com que ele modifique as coisas. Olha que interessante, gente. E sabe quais são esses potenciais? Esses potenciais é aquilo que nós denominamos de sentimentos. Os potenciais são amor, raiva, tristeza, alegria, medo, preocupação. Só que eles chamam isso de potenciais que todos nós temos. E esses potenciais, eles existem dentro da gente. Só que eles têm um lado positivo e um lado negativo. Dentre um potencial positivo, por exemplo, quando a gente fala de amor, todo mundo acha, nossa, que lindo, o amor é só um potencial positivo. Não, não é. Ele é um potencial positivo quando ele gera, né, um amor pelas pessoas
e gera relacionamentos bons. Mas é um potencial extremamente negativo quando ele gera uma paixão obsessiva e gera um grande problema, né? Porque a pessoa fica muito diferente quando ela é obsessiva, ela fica doente, né? E aí você fala assim, a alegria também é um sentimento e um potencial muito positivo. Sim, ele é positivo quando ele gera diversão. Mas e quando ele gera euforia, que beira a loucura? Aí ele já é um potencial negativo. Quando você fala de medo, né? Medo, ele gera um sentimento de você se preocupar com algo, né? De você olhar para aquilo e ver se dá para você fazer ou não. E aí ele gera segurança. Mas se você não tem medo nenhum na vida e resolve que apesar de você não ver a eletricidade, você vai enfiar o seu dedo na tomada para sentir, né? Você está gerando um problema grande, você pode morrer com isso. Então o medo ele te traz uma segurança ou uma insegurança na vida. Então você tem várias nuances desses potenciais na sua vida o tempo todo, né? E quando você fala de preocupação, a preocupação, ela traz um potencial de você se preocupa com o seu futuro, você vai se organizar para ele. Mas se você se preocupa excessivamente, você tem uma ansiedade com esse futuro tão grande que você não consegue se organizar nunca. Então, gente, é muito importante a gente entender que nós temos potenciais e que esses potenciais, esses mesmos sentimentos que nós chamamos de positivos de um lado, ele tem um lado negativo. A raiva é um sentimento interessante, porque a raiva ela gera em você a necessidade de ir para a vida, de ir para frente, de buscar coisas novas. Agora a raiva, quando ela gera ódio, ela vai para o lado da violência. Esse lado é um potencial negativo. Mas a raiva em si, ela é geradora, ela é motora de vida. Então nós temos que colocar cada coisa no seu devido lugar. Então, por favor, comecem a perceber quais são os potenciais que você tem. Você tem muitos potenciais positivos e tem potenciais negativos também. E quando você olha para esses potenciais negativos, você pode melhorá-los. Você consegue olhar a ferida da sua criança e falar assim, não, ela sentiu isso sim, naquele momento faltou isso, mas agora ela não precisa mais disso, porque agora eu estou aqui para lidar com tudo isso. O meu adulto consegue lidar com aquele potencial que deixou uma marca negativa na minha criança. Eu queria deixar essa fala para vocês, porque eu quero que vocês pensem muito sobre quais potenciais que vocês têm e como trabalhar os potenciais que estão atrapalhando a sua vida. Eu espero que essa dica seja boa e que ajude muitas pessoas a começarem a olhar para os seus sentimentos.